Pai, Senhor, queridos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Acho que tem mais gente feliz com Jesus, não, irmão? Eita glória. Amém? Como é bom estar com vocês nessa noite. Amém. Aliás, estar em comunhão com os irmãos, com certeza é o melhor lugar para se estar. Ainda mais diante daquilo que eu, pela fé, já vejo que Deus vai fazer nessa noite aqui. Meus queridos, a nós foi dada uma missão pelo Espírito Santo de Deus, de trazer um estudo, uma mensagem, uma palavra acerca dos 4 pilares para uma verdadeira vida de adoração. A semana passada nós ministramos sobre o primeiro desses 4 pilares. Alguém lembra aqui qual foi o primeiro? Lembra, já? O pilar da renúncia. Nós trouxemos o exemplo de Abraão, quando ele acaba por renunciar ao seu maior tesouro, simplesmente para adorar a Deus de verdade. E esta semana nós viemos com a missão de ministrar sobre o segundo pilar. E esse, sem dúvidas, dos 4, é o principal. Ou seja, é aquele pilar central para que sua vida de adoração seja uma vida realmente de adoração. Semana passada eu disse que muita gente ainda está na igreja achando que a adoração é um momento de louvor. Engana-se ela, se acha que vai vir aqui louvar, cantar uma música, e quando chegar lá fora, não se comportar como um adorador e achar que vive uma vida de adoração. O louvor faz parte da adoração, mas o louvor não é a adoração. Eu vou reiterar isso todas as semanas e todas as vezes que eu estiver aqui nesse altar. Nós adoramos quando louvamos, mas não é o fato de nós louvarmos que significa ser que nós somos adoradores. Por isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2. Presta bastante atenção, irmão. Eu sei que você não trouxe caneta, mas o irmão Gabriel e a irmã Milena estão gravando essa mensagem. Aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração hoje, acerca desse pilar de adoração. Amém, irmãos? Amém. Quantos estão comigo aqui nesse estudo? Capítulo 2 de 1 Timóteo, vamos adiantar. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Eu vou ler de novo o versículo de número 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém, queridos? Descanse um pouco a sua Bíblia aí. Vamos lá para aquilo que o Espírito Santo quer dizer. Eu queria falar hoje sobre o pilar da oração.
mas especificamente o pilar da vida de oração. Eu não quero falar para você hoje sobre um momento de oração, porque existem pessoas que de vez em quando em suas casas, mesmo não servindo a Deus, convidam um ou outro irmão para um momento de oração. Às vezes a pessoa quer inaugurar a sua churrasqueira, a sua casa, a sua área gourmet, e aí lembra daquele irmãozinho que ele sabe que tem comunhão com Deus e fala: vamos chamá-lo para apresentar esta casa, vamos chamá-lo para apresentar este carro, ou seja, vamos chamá-lo para um momento de oração. Às vezes você vem no culto às quartas-feiras, às sextas-feiras, ao domingo aqui na nossa igreja, para um momento de oração. Às vezes você fica depois do culto, quando a pastora lança alguma campanha para nós, às quartas-feiras ou às sextas, geralmente isso acontece, e você fica para um momento de oração. Mas eu não vim aqui nessa noite falar para vocês sobre um momento de oração como sendo um pilar que venha fazer com que você tenha uma vida de adoração. Não, eu vim falar sobre uma vida de oração que pode edificar uma vida de adoração na sua vida. Irmão Emerson, quem foi o personagem que você diante de Deus achou para poder me exemplificar o que você está falando sobre vida de oração? Eu vou falar de um que talvez nem necessitasse ter orado tanto, porque ele já era dono de todo o poder. Talvez ele nem necessitasse subir tanto a montes, porque ele já tinha o poder e o domínio de tudo nas suas mãos. Mas o capítulo 6 de 1 Timóteo 2 fala, aleluia, 1 Timóteo, aleluia, capítulo 2, versículo 6, diz assim: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho, ou seja, exemplo. Jesus é o maior exemplo de vida de oração que a gente pode encontrar nessa Bíblia, ou seja, ele não precisava, mas ele quis dar o exemplo. Aí esses dias, porque mensagem a gente não constrói no dia, a gente vem construindo. E na verdade eu não quero falar de nada daquilo que Deus já não tenha me cortado aqui antes, porque senão eu seria um belo de um hipócrita, estar aqui pregando aquilo que eu não quero viver. Mas eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus para falar de uma verdade que liberta, que sangra, que dói, mas que edifica. E eu estava me perguntando: mas Senhor, eu ainda não entendo por que é que Jesus orava tanto. Aí um belo dia, dentro daquele carro abençoado, que eu já fico imaginando vender esse carro, irmão, porque é tanto momento com Deus dentro dele, que eu acho que eu vou eternizar esse carro na minha vida, e vou pedir, quando ele ficar velho, eu vou pedir a Deus que me dê um outro novo, e eu continue com ele, porque é mistério. Eu já contei algumas vezes aqui, não foi? Não foi isso, filha? Eu já contei algumas vezes aqui sobre a experiência que eu tive no carro com Jesus, e dessa vez não foi diferente. O Espírito Santo chegou para mim e falou: filho amado, deixa eu te contar uma coisa que talvez você ainda não parou para pensar. Você sabe por que é que Jesus gostava tanto de orar? Por um motivo pelo qual a igreja não se desperta, por um motivo pelo qual a igreja acha que oração é algo cansativo. E aí eu preciso te dizer que você está orando errado, irmão, se você acha que a oração é algo cansativo. Estou falando sério. E eu vou te dizer por que agora. Você sabe por que uma das primeiras razões pelas quais Jesus amava orar? Porque a oração não é sobre um momento de conversa com Deus. Oração é sobre um momento de convivência e intimidade com Deus. Jesus orava porque ele tinha saudade de onde ele veio.
Jesus amava subir aos montes porque ele estava sentindo falta da presença daquele que ele esteve mesmo antes da fundação dos séculos. Jesus amava orar porque era ali que ele se encontrava com o Pai dele, era ali que ele era tocado pelo Pai, era ali que ele se relacionava com o Pai dele. Você está orando errado. Se você acha que a oração é apenas um momento para pedir, para falar, para reclamar, oração é relacionamento. Eu vou reiterar isso no final dessa mensagem, com aquilo que Deus colocou, mas eu quero que você grave isso. Se você acha que oração é apenas, aliás, eu vou ler aqui o que o dicionário bíblico Almeida fala sobre oração. Almeida escreve que oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou do pensamento, em particular ou em público. Aí ele cita alguns exemplos. Existe oração de confissão, de adoração, de comunhão, de gratidão, de petição pessoal e uma das mais conhecidas, de intercessão pelos outros. Aí ele diz assim: uma oração para ser ouvida requer purificação, fé, união com Cristo, submissão à vontade de Deus, direção do Espírito Santo, espírito de perdão e relacionamento correto com as pessoas. Isso é o que Almeida fala sobre oração, e eu acho muito válido todos os tópicos que ele colocou aqui. Não é verdade, irmão? Mas aí quando eu olho para o modelo de Jesus, eu vejo que ainda vai além do que o momento que eu quero pedir, do que o momento que eu quero interceder, do que o momento que eu quero confessar, do que o momento que eu quero ser grato, do que o momento que eu quero até mesmo adorar em oração. Oração fala de relacionamento, oração fala de intimidade. Quando você se prostra diante de Deus, você tem que ter essa plena convicção: eu estou buscando um relacionamento com aquele ao qual é a razão da minha existência. Eu estou buscando o real e verdadeiro propósito, inclusive, da minha existência: me relacionar com Ele. Lembra-te, porque é que Jesus fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores, porque existe um lugar vago lá no céu que só ocupa os verdadeiros. Existe um lugar vago lá no céu que só está esperando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos continuar. Aleluia. Esses dias um pastor amigo meu me ligou, e ele estava buscando conselhos. E eu fiquei muito feliz. A gente fica honrado quando um homem que a gente admira tanto liga para a gente para se aconselhar acerca de algo. E ele queria um conselho acerca do ministério dele, sobre um passo alto que ele ia dar no ministério dele. E aí a gente, durante a conversa, o Espírito Santo de Deus foi feliz em me revelar algo, porque eu conheço a vida deste homem, do pastor. Eu sei que ele é um homem de oração e que ama a presença de Deus. Eu sei que ele é um homem que busca Deus no profundo. Eu me lembro de uma época que ele passou um ano abrindo mão de trabalho. Ele tinha uma agenda de trabalho muito grande, e ele passou um ano trabalhando apenas o limite da sobrevivência, simplesmente para o resto do tempo ele orar. E aí eu me lembrando disso, e a gente conversando, ele perguntando se era o momento ou se não era, e durante a conversa a gente falava sobre juntar um grupo de intercessão pela vida dele. Aí veio o estalar. Meu amigo, quem foi o maior intercessor do ministério de Jesus na terra? Aí ele me perguntou quem. Eu falei:
Ele mesmo. O maior intercessor do ministério de Cristo foi Ele mesmo. Ele não media esforços para buscar a Deus em oração, irmão. E outra coisa, ele demonstrava, através do exemplo dele, o quão é importante. Por exemplo, ele iniciou o ministério dele com oração. Lucas 3:21, vai abrindo aí. Como eu havia dito, isso é um estudo, então vamos estudar a Bíblia, né, irmão? Não é nada de mim mesmo, é algo que vem do céu, é algo que já está escrito. Lucas 3:21 diz assim, ó. 3. Lucas 3:21. Amém? E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Vou repetir. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Às vezes a gente lê esse texto e só pensa que Jesus foi batizado e o céu se abriu. Não. Jesus iniciou o ministério dele após o batismo com oração. Depois a Bíblia fala que ele daí em diante começou a pregar o reino dos céus, arrependei-vos. Não é verdade? Um outro momento importante no ministério de Jesus acerca de oração, eu vou citar alguns, tem vários, mas eu vou citar alguns para você entender que Jesus foi um modelo de vida de oração, para que a gente hoje fixasse, firmasse isso na nossa vida como uma conduta. Assim como a gente respira, irmão, a nossa alma precisa da oração. Assim como o nosso corpo, a nossa carne precisa desse oxigênio, você precisa viver em uma vida de oração incessante, sem cessar, irmão. Amém? Vamos lá, no mesmo livro, Lucas 6:12. Jesus iniciou o ministério com oração. E como é que Jesus se comportava antes de uma grande decisão, de tomar decisões importantes? Vamos lá, Lucas 6:8. Mas ele, perdão, irmão, 12 não, isso. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Ou seja, antes mesmo de eu tomar uma grande decisão de nomear aqueles aos quais seriam os meus 12, o que foi que Jesus fez? Uma noite inteira de oração, irmão. E aí você acha que decisões que vão mudar a sua vida por completo, muitas vezes vai vir num estalar de dedos, sem uma busca intensa pela resposta de Deus. Estou me arrepiando todinho aqui, porque o Espírito Santo está aqui bradando dentro de mim. Você não sabe como o diabo tem lutado para você parar de orar. Você não sabe como as artimanhas do inimigo têm se multiplicado a fim de que você não ore, não busque a Deus, não tenha essa vida de oração. 9:28 de Lucas, vamos lá. Antes que gerasse um grande poder, é o que Jesus fez. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Irmão,
Você acha que se Jesus tivesse ido no monte, ficasse lá quieto, só esperando que Deus fizesse, não ia acontecer? Ia. A questão é que Jesus deixa para nós aqui o exemplo. Você quer viver o sobrenatural? Ora. Aleluia. Você está orando pouco. Aliás, você está orando quase nada. Você quer ver o sobrenatural acontecendo? Imagine que naquele momento os apóstolos ficaram atônitos. O que é isso que a gente está vendo? Porque se não bastasse o rosto de Jesus brilhar como o sol, ainda aparece Moisés. Ah, meu Deus. E Elias, naquele lugar, sobrenatural puro. Só 3 tiveram a chance de ver aquilo, porque simplesmente Jesus orou, subiu no monte para orar. E aí às vezes a gente fica meio que perdido no que a gente vai fazer no monte. Aliás, eu acho engraçado que se a pastora chegar aqui e dizer, vamos subir ao monte porque Deus tem chave lá para entregar. Meu irmão, vem gente de tudo quanto é igreja aqui. Agora eu quero ver ela fazer a proposta. Vamos subir no monte para que o sobrenatural comece a acontecer na tua vida. Nós estamos invertendo, viu? Estamos invertendo as nossas intenções e o que move o coração de um verdadeiro adorador. Adorador que quer ver o sobrenatural, adorador que quer ter vida de oração, ele tem no coração, eu quero isso tudo, mas nada disso é mais importante do que um relacionamento com o meu Deus. Vamos continuar, né, irmão? Para adiantar, eu vou pular os textos, tá? Vou só lembrar. Jesus orou antes de grandes milagres. Ele orou antes de Lázaro ressuscitar. Quem lembra? Não foi assim? Pai, eu te glorifico porque me ouvistes. Jesus orou na última ceia. João 17. Orou por ele, orou pelos apóstolos, pelos discípulos. No Getsemane, Jesus orou em seu maior momento de angústia, por 3 vezes inclusive. E na cruz, quando, ao meu ver, eu escrevi isso aqui hoje à tarde, ele orou quando aconteceu a maior intercessão já feita em todos os tempos. Sabe qual foi? Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Jesus orava, irmão, e Jesus orava, eu não acredito que seja tanto por necessidade, mas sim pela necessidade de nos dar um grande exemplo de que muitas vezes não está acontecendo porque não está tendo vida de oração. É desse jeito aqui mesmo, sem gritar, sem espernear. Hoje eu quero que você grave no seu coração o que eu estou dizendo, cada palavra que está sendo dita. Porque nós não estamos falando aqui de algo simples, a gente está falando de algo que Deus procura. E a Bíblia fala, é o próprio Jesus que disse para aquela mulher samaritana à beira do poço: eis que vem a hora e já é chegada em que o Pai buscarão verdadeiros, ou seja, existem os verdadeiros e existem os falsos, mas o Pai está buscando os verdadeiros adoradores. É por isso que eu digo que quando alguém chega na igreja e acha que o momento de adoração é o momento do louvor, não são os verdadeiros, não são os que o Pai está buscando, não são os que o Pai reconhece como verdadeiros adoradores. E aí eu trago hoje esse pilar e esse exemplo de Jesus de vida de oração. Adorador que não tem vida de oração não é adorador, é conversa fiada. Adorador tem que orar, adorador
adorador tem que buscar, adorador tem que descer, adorador tem que pagar preço, adorador tem que criar um ambiente de relacionamento com Deus. Aleluia! Mateus 6,6, vamos lá. Ele deu o exemplo e ele ensinou o exemplo. Sabe por quê? Porque Jesus foi alguém que pregou o que ele vivia. Primeiro eu te mostrei que ele já estava vivendo o que ele vai pregar aqui, ó. Aliás, versículo 5, Mateus 6,5, vamos lá. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos... Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará onde? Publicamente. Vamos recapitular? Não é sobre ser visto pelos homens, é sobre ser encontrado em oração por Deus. Não é sobre ser recompensado pelos homens, é sobre ser recompensado publicamente. Aliás, irmão, quando a gente ora em secreto, a gente já é recompensado desde o secreto. Porque é um privilégio para nós sabermos que quando a gente entra no quarto e fecha a porta, Deus para tudo que está fazendo. Eu não estou falando de alguém comum, irmão. Eu estou falando do grande idealizador do universo. Eu estou falando do Deus soberano, do Senhor dos exércitos, aquele que criou tudo que existe, que a gente vê, e tudo aquilo que a gente não vê. Para tudo para te enxergar no teu secreto. Porque adoradores que têm vida de oração é sim importante para Deus. Com isso, Jesus está trazendo para nós e deixando claro que Ele quer uma geração de adoradores que tem vida de oração e que busca relacionamento e intimidade com Deus. Eu acredito que aqui muitos, quando recebe alguém em casa, não são todos que você leva para o seu quarto, né? É assim mesmo. Não é assim? Geralmente a gente leva as pessoas que são mais íntimas. Ou seja, o nosso quarto é um ambiente de intimidade. É por isso que Jesus fala, tu quando orares, Ele não está dizendo que as outras coisas não são importantes, irmão. Não vamos ser aqui, óbvio, né? Não vamos falar aqui que a oração em público, na igreja, não seja algo importante. Ela faz parte sim do contexto de oração. Aliás, na Bíblia em todo lugar tem. Jesus orava em público também. Ele só está dizendo que aquela oração pessoal, sabe? Aquela só vai ser caracterizada realmente uma vida de adoração quando você não se preocupa muito apenas, vamos dizer, em se mostrar como uma pessoa que ora, mas que no teu secreto, lá no teu jardim, lá no lugar das tuas lágrimas, dos seus lamentos, lá onde você realmente é quem você é, você busca o teu Deus em secreto. Isso é uma característica de quem tem vida de oração. Quando ninguém está vendo, está fazendo o que? Se relacionando com Deus, né? Não está se relacionando com outras coisas, não. Com o pecado, com a pornografia e tantas outras coisas. É a lista de coisas que a pessoa faz no secreto. É por isso que a Bíblia fala que quando Deus vem julgar, Ele não vem julgar os 140 quilos que o irmão Emerson mostra para os homens.
Ele vem julgar o segredo que está dentro desses 140 quilos. É assim? E ele virá julgar o segredo dos homens. Segredos. Ou seja, Jesus está falando: olha, toma cuidado com o teu secreto. E eu vou te dar um conselho: no teu secreto vai buscar o teu Deus. Vai ter vida de oração com o teu Deus no teu secreto, porque o julgamento vai vir. Por enquanto ele está derramando amor para quem está no secreto, mas lá na frente o juízo dele vai vir sobre quem aprontou e muito no secreto. Aleluia! Irmão Emerson, o que é relacionamento para você? Intimidade. Vou te dizer agora. Eu estava em casa hoje e eu estava retado. Eu estava meu Deus, como é aquele texto, rapaz? Onde é que está aquele texto? Aí eu fui procurar no Google, porque eu não estava lembrando onde é que estava o versículo, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e eu não lembrava. Eu falei: rapaz, que memória ruim, que negócio difícil ficar decorando a Bíblia, o conhecimento e tal, aquela coisa. Aí eu fui abrir o Google. Rapaz, achei, é 7,14 de Crônicas. Aí o Espírito Santo chegou e já foi ali construindo algo no meu coração. Daqui a pouco a Michela chega no supermercado, e aí eu estava falando com ela: amor, eu descobri uma coisa, que não é sobre conhecer. Porque tem muita gente que tem muito conhecimento, irmão, e é vazio. Tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não é reconhecido. Eu vou ler, só presta atenção. Mateus 25, 11. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre portas para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo, não vos conheço. Aí eu te pergunto: eram quantas virgens? Quantas estavam com azeite? Quantas entraram no ambiente de intimidade nupcial? Quantas ficaram fora? Quantas conheciam o noivo? Não é sobre conhecer, irmão. Conhecer a Deus até o diabo conhece. Ter visto Deus até o diabo já viu. Estou falando sério. É sobre permanecer. É sobre continuar. Não é porque você chegou aqui, queimou na beira desse altar, se converteu, se batizou, já não sei o quê, mas no meio pro fim, o óleo o Espírito de Deus está dizendo aqui que quer levantar pessoas que são, aleluia, constantes. Deus quer trazer constância. Muitas vezes a intensidade pode não gerar constância, mas Ele quer nessa última hora revelar pessoas que são constantes e intensos. Não é sobre conhecer. E eu anotei aqui um exemplo para você ouvir. Uma pessoa que cria um fã-clube de um grande cantor, ela primeiro começa a adorá-lo, não é assim? Aí depois aí essa idolatria vira, essa adoração vira uma idolatria. Aí depois dessa idolatria, ela vai e resolve criar um fã-clube. Essa pessoa cria o fã-clube do grande cantor, ela começa a investigar tudo, irmão, tudo que aconteceu na vida daquele cantor, o ano que nasceu, quantos anos tem, o nome da mãe, o nome do pai, o nome do irmão mais novo, do mais velho, o nome da mulher, da esposa, dos filhos, o ano que fez, se for católico, a primeira comunhão, se for evangélico, o ano que se batizou, o ano que se formou na escola. O cabra esmiuça tudo da
dele. Conhece a fundo. Você chega para aquela pessoa e pergunta: rapaz, vem cá, vamos fazer um quiz aqui. Que ano Elvis Presley nasceu? Aí chega e fala. Que ano Roberto Carlos, para quem não sabe, né, Roberto Carlos tem a perna amputada. Que ano o cantor Roberto Carlos amputou a perna? Ele sabe. Só que tem um porém. Conhecer não quer dizer intimidade. Ele conhece o ídolo dele, mas ele não senta para jantar com o ídolo dele. Ele conhece tudo na história do ídolo dele, mas ele não senta à mesa com o ídolo dele. Ele não entra no quarto com o ídolo dele. Eu acho que algumas pessoas já pegou o que eu estou dizendo. Não é uma questão de conhecer, irmão. O conhecimento é bom, mas a Bíblia fala que a gente deve crescer no conhecimento e na graça de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Tem ateu aí que te dá surra de Bíblia. Estou falando sério. Augusto Cury, por exemplo, foi um. O cara vivia em função de dizer que a Bíblia era mentirosa. Ele conta o testemunho dele. Meu irmão, não existiu no Brasil, ele diz, um ateu igual a mim. Porque eu ia para Jerusalém fuçar para tentar provar que aquele acontecimento que essa Bíblia relata era mentira. Era a invenção dos romanos. Deixa eu te falar uma coisa. Um ateu, se pegar um pastor que se acha bambambam, se não tiver Bíblia, toma pau. Estou falando sério, irmão. Porque não é só questão de conhecimento agora, meu irmão. Se pegar um pastor que tem conhecimento e cheio de graça, se tiver a graça de Deus, a palavra vem, ó. Vem. Igual ele fez com o pescador Pedro. Vem, abre tua boca e começa a falar. 3.000 se converteu. E não caia no engano de achar que Pedro não conhecia as escrituras não, viu? Porque naquela época todo mundo conhecia. Aliás, para ser judeu de verdade tinha que conhecer. Pentateuco e tal, conhecia tudo. Só que tinha conhecimento e graça. E sabe onde é que você encontra isso? Na intimidade do relacionamento, de uma vida de oração. Aleluia! Aleluia! As virgens entraram lá para um ambiente de intimidade, para um ambiente nupcial. Aí esses dias eu cheguei para Michelle e falei: amor, ela estava se arrumando até para vir para a igreja. De vez em quando eu fico perguntando as coisas para ela, eu acho engraçado. Me diga uma coisa, vou perguntar para vocês agora. Imagina um noivo, doido para namorar com a noiva, doido para sair de mão dada na rua, doido para ir numa pizzaria com ela, ou até mesmo para apresentar os pais para ela, ou até mesmo para criar um relacionamento entre os pais dele com ela. E aí toda vez que ele liga para a noiva, ele fala assim: meu amor, hoje 8 horas eu posso passar aí para te pegar, para a gente ir na pizzaria? Ela: hoje eu não posso porque vai vir 2 amigas minhas aqui e eu não vou poder te receber nem estar contigo, eu já tinha marcado, não é assim? Aí outro dia: meu amor, vamos comigo lá na casa de papai, porque papai está querendo te falar, conversar com você, se relacionar com você. Ela: amor, hoje eu não posso porque eu estou em semana de prova da faculdade, tenho mais de 300 livros para ler e eu não posso ir. E aí toda vez que esse noivo está marcando um encontro com aquela noiva, já tem tempo que não consegue vê-la, é sempre uma conversa: eu não posso hoje. Me diga uma coisa, esse casamento vai acontecer? Não, né? Pois é. Tem um noivo te esperando, irmão. Tem um noivo te convidando, aleluia, para a casa do teu pai, para você gastar tempo com aquilo que realmente importa. E outra coisa, não vai ter desculpa que não houve tempo para ter vida de
que o homem criou, que vai servir muito bem para Deus, é isso aqui, ó. Criaram para destruir a tua vida espiritual. Graças a Deus que ainda tem crente sábio aqui, tá cheio, que usa para coisa boa, não é assim? Mas infelizmente tem um monte, ó. Netflix, 300 séries, 250. Aliás, esses dias eu até botei um vídeo no grupo da igreja do pastor Douglas Gonçalves pregando, ele dizendo que a palavra-chave para uma vida de intimidade com Deus é não. Foi exatamente o que aquelas 5 virgens que tinha óleo disse para as outras: não! Dá-me um pouco do teu óleo, não! Você viu aquele seriado novo que saiu? Não! Você viu aquele jogo lá que está rolando aí nos smartphones? Não! Por quê? Porque eu estava orando! Porque eu estava me enchendo da presença do meu Deus! Isso aí não me importa! Aleluia! Ou seja, quem disse não para si, o noivo vem buscar, viu? Quem disse não para suas coisas, para aceitar o convite do noivo, irmão. Vida de oração, irmão. Não existe adoração sem oração. Não existe essa história de que adorador é só cantando. Adorador é orando, é buscando, é cavando. Aleluia. E eu falei para o amigo que me ligou, eu disse: rapaz, deixa eu te falar uma coisa, Deus está me dizendo aqui que o alicerce do teu ministério já está batido, já está lá prontinho. Toca fogo nesse negócio, vai-te embora, meu irmão, ninguém te segura não. Esses anos que tu tem, 3 horas por dia, 2 horas por dia, você já estava cavando o alicerce que vai sustentar o que Deus vai edificar. E nesse dia, essa ligação foi maravilhosa para ele. Ele ficou regozijado, falou: meu irmão, que bênção é ouvir a Bíblia quando diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E eu vi ali que foi um divisor de águas para a vida dele, porque ali ele firmou na decisão e falou: não, a gente vai iniciar esse processo lá do ministério dele. Então, irmãos, oração traz isso, traz segurança. Vida de oração traz certeza, convicção do que você quer. Vida de oração traz direcionamento. Vida de oração leva você a níveis que não tem foguete da NASA que te leve. Quer construir uma vida de adoração? Tenha uma vida de oração. Simples, mas não é fácil. A resposta é simples, mas construir isso não é fácil. E eu estava falando, eu vou até lembrar para a pastora que chegou, que eu estava falando sobre essa questão de que Jesus foi o maior intercessor do ministério dele na terra. Eu pergunto a vocês, na nossa igreja, alguém ora mais do que a pastora Cláudia? Quem é o maior intercessor do ministério dela? E quem é que vai ser o maior intercessor do teu ministério? Levanta a mãozinha. Interceda por tua vida, interceda por tua família. Busque esse relacionamento com Deus, que as coisas vão acontecer. Meu irmão, tem que correr porque tem outro texto para a gente ler aqui. Vamos lá. Atos 16, viu? Abre aí. O primeiro modelo de vida de oração foi Jesus. Agora vamos para o segundo. O segundo é o mesmo que escreveu o texto de Timóteo que a gente leu no começo. Apóstolo Paulo. Atos 16, 16. Vamos lá? Eu estava lendo esse aqui, eu estava saltando. Meu Deus do céu, que Bíblia rica. Atos 16, 16. Quer descobrir que você é rico? Começa a ler tua Bíblia. Você não sabe quanto tesouro Deus tem guardado aqui para a tua vida. Amém, irmão? Amém. E aconteceu que indo nós nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo,
E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Aí eu volto para o 16. E aconteceu que indo nós resumindo, indo nós à oração, apareceu o demônio e a gente estava expulsando para não atrapalhar. Só que aí vai. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Vou parar aqui no final do 21. Irmão, quem tem vida de oração não é aceito pelas pessoas do mundo, não. Quem tem vida de oração é criticado, é antissocial, não é dos nossos, é assim. E tu tá ligando, né? Vamos seguir. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Aí eu te pergunto: quem ora sofre? Sofre. É luta, é levante de todos os lados. As armas hoje mudaram, já não é mais chicote, tem outras coisas que inventaram para atrapalhar a tua vida de oração. Mas vamos continuar. E havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou no pescoço, no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas, escuta, os caras estavam livres, indo orar, não é assim no 16? Vamos lembrar? E aconteceu que indo nós à oração, livre, indo para a oração, aparece um demônio. O que é que eles fazem? Olha o que eu falei lá no início: oração gera o que? Sobrenatural, não é isso? Poder. Expulsa o demônio. Quando expulsa o demônio, prejudica o lucro dos cabras lá, não é assim? Porque aquela mulher era uma adivinhadora que gerava lucro para quem financiava ela. Aí, consequentemente, o cenário de dois homens que estavam andando livres mudou o cenário. Estavam livres, agora estão presos. Estavam livres para falar e para orar, agora estão presos. Só que deixa eu te falar uma coisa, e receba isso e guarda no teu coração: não é porque o teu cenário mudou que o teu propósito deve mudar. Não é porque o teu cenário mudou. Olha o 16, e o 16 de novo. E aconteceu que indo nós na oração, eles estavam indo orar, o cenário era de liberdade, caminhando tranquilo. De repente o cenário muda, e mesmo mudando, o que é que eles fazem? Oram. Porque não importa se levantaram, se querem derrubar, o meu propósito não vai parar, eu vou continuar orando. Não importa. Isso é vida de oração, irmão. Não importa o cenário, a casa pode estar perturbada, a família pode estar se levantando, o marido pode estar xingando, pode estar como for, pode ser o cárcere que for. Quem tem vida de oração não se preocupa com isso. Pode estar com as mãos amarradas, pode estar com a boca amordaçada, ora com o pensamento, com o coração, porque adorador que tem vida de oração não coloca limites para orar. Aleluia! E aí eu vim falando que depois dessa oração, vamos lá. Oh Jesus, tu és maravilhoso, Pai. E 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O adorador também canta hinos, né? Eu falei o que? Faz parte.
Não é só isso, mas faz parte. E os outros presos os e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Fica de pé, irmão. Fica de pé. Fica de pé, porque a gente não vai encerrar esse culto de outra forma que não seja da forma que aconteceu aqui. E logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Ou seja, hoje a gente aprende que quem tem vida de oração vive sobrenatural. Quem tem vida de oração vê libertação. Aleluia! À vista dos olhos. Quem tem vida de oração e persiste, persevera, continua, independente do cenário, vê o agir de Deus, o mover, a terra treme e você alcança o favor do teu Senhor. Está passando por problema? Ora. Está enfrentando dificuldade? Ora. Inimigo se levantou? Ora. Aleluia. A família está esculhambando, está chamando de crente fajuto? Ora. 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 Quer um pilar de verdadeira adoração? Ora. Ora. Queria convidar João Mar para estar aqui comigo já, né? Ora. Não cessa. Edifica esse altar de oração. Vai na tua casa, prepara até um cantinho, irmão. Que seja ali o cantinho do teu encontro. Faz assim, Senhor, vou botar um tapete aqui, ó. Aqui eu vou te buscar todo dia nesse horário. Todos os dias, Pai, eu quero passar um momento aqui contigo, porque eu aprendi com Jesus que não é uma questão apenas, Senhor, de te conhecer ou de um momento de oração, é questão de viver em oração. Tessalonicenses 5, se eu não me engano, fala: orai sem cessar. Ora com pensamento, ora com coração, aleluia, ora com alegria. Cria esse ambiente de relacionamento, irmão. Você não tem como viver o reino, não, se você não tiver uma vida de oração. Não tem como você viver o reino. Até porque o reino é isso, irmão. Escuta, na cruz Jesus orou, não foi assim? Eu não falei que ele intercedeu lá por todos? Aleluia. E ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E em outro momento ele entrega o Espírito ao Pai e diz: está consumado. Sabe o que aquele consumado gerou depois, irmão? Gerou um ambiente de salvação para a nossa vida. Você sabe que aquelas orações de Jesus, desde o Getsêmani até a cruz, gerou salvação, como foi aqui com o carcereiro na prisão que Paulo estava. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Uma oração trouxe todos nós para aqui. E ele não precisava orar, mas ele orava para ser o exemplo para nós. Ele orava para mostrar para nós que se a gente não andar com Deus assim, ó, não consegue vencer. Relacionamento, intimidade, busca por Deus, comunhão com Deus. Aleluia. Eu estou precisando tanto encher o meu azeite, aliás, a minha botija de azeite da comunhão. E eu sei que não sou apenas eu aqui nessa noite, tem irmãos aqui que precisam restaurar essa comunhão com o Senhor, essa vida intensa de oração. Por isso já começa aí, fecha os teus olhos, já começa a orar, a interceder por você mesmo, já começa a dizer: Senhor, aleluia, eu tenho sido negligente,
Eu tenho trocado esses momentos de oração para demais coisas, Pai, para buscar outras coisas. E eu sei que no dia do juízo eu não vou poder usar a desculpa de que não tive tempo, porque eu tive tempo. Mas hoje, Pai, eu vejo que o Senhor trouxe o irmão Emerson aqui para falar as verdades que precisam ser ouvidas, atendidas, as verdades que libertam. Oh, Jesus, queria chamar a nossa pastora para ela estar fazendo essa oração